todas e todos. Sejamos todas e todos bem-vindos, bem-vindas, em meio a uma greve que parou a cidade de São Paulo, né? Meu nome é Wagner Sanches, eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciência da Religião aqui da PUC, e eu fui convidado, recebi uma tarefa honrosa de mediar esse lançamento do livro do Padre Alfredinho, como ele é tão conhecido, né, pelas pessoas que convivem com ele. Eu vou compor a mesa e aí depois eu vou fazer uma introdução e passo a palavra ao Padre Alfredinho. Então eu queria chamar o Padre Alfredinho, que é o autor do livro que nós estamos presenciando o lançamento, Retratos da Metrópole. É uma edição do Centro de Estudos Migratórios aqui de São Paulo, vinculado à congregação dos padres escalabrinianos. Eu quero chamar também a professora Ana Cristina Arantes Nasser, que é doutora em Ciências Sociais, é professora pesquisadora na USP. E quero chamar também a professora Dulce Maria Tourinho Batista, que é doutora em Ciências Sociais pela PUC, e ela é professora da Faculdade de Ciências Sociais da nossa casa, da PUC. Lançar um livro é oferecer um fragmento nosso, né, um pedaço da gente para as pessoas que vão ler esse livro. É também oferecer às pessoas fragmentos da vida de acordo com o modo como a gente olha o mundo, de acordo com a nossa escrita. O livro do Padre Alfredinho trata dos retratos da metrópole. São fotografias, entre aspas, dessa grande metrópole que é a cidade de São Paulo, onde a gente vive. A metrópole se caracteriza por ser lugar de contradição, de produção, de circulação, de consumo de bens. É lugar também de liberdade, é lugar de trabalho, é lugar de possibilidades para realizar os sonhos das pessoas, que nem sempre são concretizados. Mas é também lugar de exploração, de conflitos, de sofrimentos, de anonimato, de massificação. Os retratos oferecidos pelo Padre Alfredinho neste livro formam um grande mosaico da metrópole, constituído por pessoas que passam umas pelas outras, por ruas que se cruzam, por prédios que se chocam, por moradias que se amontoam. O livro do Padre Alfredinho nos apresenta diversos retratos, não como fotos estanques, cristalizadas, mas como fotos dinâmicas, em movimento, que captam as vidas das pessoas com suas buscas, seus sonhos, suas festas, suas lutas, seus encontros e seus desencontros. Na metrópole, as pessoas vão e vêm. Chegam de diversos lugares, se apropriam dos espaços, lutam por espaços, resistem, gritam dizendo que a vida quer vencer, que a justiça precisa existir, para que todas as pessoas vivam com dignidade, que ninguém pode ser invisibilizado,
que ninguém pode passar fome, ninguém pode morrer antecipadamente. Padre Alfredinho revela para nós os vários encantos e dramas da metrópole. Ele revela para nós os vários rostos de mulheres, de homens, de crianças, de idosos que vivem na metrópole. Ele revela que na cidade existem também pessoas deslocadas, os migrantes, as migrantes, que buscam mais vida, que querem viver, que querem lugar para morar, que querem trabalho, que querem ser acolhidas e amadas como pessoas que têm direitos a serem respeitados. Então a gente agradece ao Padre Alfredinho por essa obra que nos apresenta diversos ensaios, diversas crônicas sobre o cotidiano de uma metrópole como São Paulo. Eu passo agora a palavra para o Padre Alfredinho. Obrigado ao professor Wagner por aceitar esse convite, não é? Para mim é uma alegria tê-lo aqui conosco e também as nossos colegas aqui que ajudaram a prefaciar, não é? O livro, não é? Muito obrigado a Ana Cristina, a Dulce, Maria, é isso? Isso. Muito obrigado a todos que estão aqui na sala. É uma alegria estar nesse momento aqui lançando esse livro. E como o Wagner já falou, lançar um livro de certa forma, desnudar-se, não é? É, de certa forma, mostrar as coisas que a gente às vezes não mostra no cotidiano, não é? Mas, de repente, no livro a gente até mostra, não é? Sabe como é que é essas coisas, não é? Bom, o livro tem um arco de tempo. O livro não foi escrito como um livro, como se escreve um romance, ou como se escreve uma tese, ou como se escreve um artigo. Um livro tem um arco de tempo que vai mais ou menos do final dos anos 90 ao 2020. Né? Os últimos artigos são de 2020, mas os primeiros artigos são antes do 2000. Não é? Então tem um arco de tempo de 20 anos. Durante esses 20 anos, eu escrevi muitas crônicas, poesias, ensaios, bobagens, vamos chamar do que quiser, né? Mas talvez a palavra bobagem seja ainda mais a que mais diz, viu? Que é as coisas que a gente vai pensando. O livro nasceu também muito das madrugadas. Eu vivi em São Paulo durante um tempo, as madrugadas que a gente ia para o centro caminhar, não é? Então, nessas madrugadas, a gente encontrava pessoas, situações, a gente encontrava aquilo que o livro vai refletir depois, a gente vai ver, não é? Mas nasceu também de muitas insônias, não é? O livro é fruto de muitas insônias. Várias vezes, 2h30, 3, 4 horas da manhã, vem um insight, vamos dizer assim, e enquanto você não coloca no papel, no computador, em algum lugar, você não dorme, não é? Então, o livro também é fruto disso. O livro é fruto de coisas que vão surgindo. E eu sou um cabra que leio muito, não é? Sou um cabra que nunca teve muita ordem nas leituras, não é? Um livro chama o outro chama o outro chama o outro, e não tem muita ordem. Eu fiz ciência da religião aqui na PUC, mas não fiz tese. Quando eu fui para fazer a tese, me deparei com J.J. Queiroz. E ele me disse lá o que a tese exigia, sabe? Falei, não, o que eu penso não cabe nisso. Não cabe nessa barreira de concreto de jeito nenhum. Não tem como fazer tese com esse negócio aí. Eu fui lá para o Nordeste. Fui lá para o Nordeste e da minha estada do Nordeste,
muitas coisas estão aqui, no outro livro, não é? Então, na verdade, o livro é fruto de um autodidata meio descontrolado, meio que não tem nenhuma didática, na verdade. Nem é autodidata, não é? Essas leituras, na medida em que elas vão entrando em contato com a realidade, elas provocam choques, né? Elas acendem luzes. Elas dão negativo com positivo, se sabe, dá positivo, né? Dá luz, não é? Na eletricidade não é assim? Negativo com positivo acende a luz. É mais ou menos isso, não é? As leituras com a realidade, com essa confusão toda que eu fui acumulando na cabeça, dava algumas faíscas. O livro é feito com essas faíscas, não é? Eu diria que o livro é feito com essas faíscas. De uma maneira mais organizada, se é que se pode organizar isso aqui, eu diria que o livro, retratos da metrópole, talvez fosse mais interessante chamar pedaços da metrópole, fragmentos da metrópole, fragmentos de um organismo vivo que tem muitas facetas, multifacetário, que é centralizado, não me vem a palavra agora, está vendo? Muitos centros, como é que se diz? Não é? Que tem muitos centros, enfim, quer dizer, é fragmentos, quando eu digo fragmentos, não é metáfora, o São Paulo é um organismo que é feito de fragmentos que se justapõem e que às vezes não tem nada a ver um com o outro, né? Fragmentos que estão colocados um ao lado do outro como se fossem coisas totalmente sem quer dizer, eu tenho que agradecer a essas senhoras aqui, ou essas senhoritas, não sei como. Quando a gente dirige as mulheres, não sabe mais como é que faz, né? Mas eu tenho que agradecer a elas, porque elas conseguiram dar um certo fio condutor nessa bagunça toda, não é? Que na verdade são fragmentos justapostos, não é? Se você sai da cidade de São Paulo, um domingo à tarde, de noite, num feriado, você vai ver coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Você vai ver uma Ferrari andando no meio da rua São João e ao lado você vai ver um monte de mendigo pedindo comida, não é? Você vai ver o carro do último tipo, não é? E você vai ver gente que está desempregada, você vai ver as coisas mais impossíveis do mundo. Você vai ver o bairro do Morumbi e na frente a favela do Paraisópolis, não é? Então são pedaços, são fragmentos que não se comunicam, não é? Se comunicam, ao mesmo tempo não se comunicam. Dizem muito sem dizer nada, ou dizem nada dizendo muito, não é? Então fragmentos, o organismo chamado São Paulo, e o São Paulo é um organismo feito de pedaços que estão jogados aí, mas não se comunicam. Se eu fosse mais, sei lá, seria muita pretensão chamar esse livro de um quadro de Picasso, mas é um pouco isso, sabe? As coisas se justapõem, mas uma cabeça está junto com o pé está junto com o pescoço está junto com a perna está junto com o braço, a cabeça está aos pedaços, um olho está ali, o outro olho está do outro lado. É um pouco assim, não é? Quer dizer, é um organismo disforme. Eu diria que são pedaços, ele falou de mosaico. Eu diria que em certo ponto é um mosaico, mas é um mosaico disforme, distorcido, informe, um mosaico que você não vê exatamente onde está o começo e está o fim desse negócio aí, não é? Então, os livros são fragmentos, são crônicas, às vezes são também poesias ou pretensão de poesias, ou são ensaios que, na verdade,
nascem assim do nada, nascem assim, um atrás do outro, e se você vira de uma página para outra, você não vê porquê. Ele podia estar aqui, podia estar no fim, podia estar no começo. Então, para quem quiser ler o livro, pode começar no meio, pode começar no fim, pode começar na segunda página, na 10ª, na 20ª, na última, não tem problema. Pode começar em qualquer página, não é? É mais ou menos como ler Vidas Secas, né? Você pode começar pelo fim, não é? Vidas Secas são quadros que pode começar pelo fim, pelo começo, pelo meio, né? São quadros, não é? São quadros que falam da fome, do retirante, da seca, e qualquer quadro é em si um quadro. Então eu diria que cada página é em si uma página, é em si um retrato, é em si um retrato disforme, informe, distorcido da realidade. Eu diria que a linguagem do livro é uma espécie de pós-modernidade. Você não tem um fio condutor que ajudou o autor. O fio condutor pode estar em quem lê, pode estar em quem faz o prefácio, não é? Mas com certeza não estava no autor, não é? O fio condutor é mais a bagunça que está dentro da cabeça do autor. Esse é o fio condutor do livro, não é? Quer dizer, um monte de leituras, um monte de noites sem dormir, um monte de caminhadas pelo centro especialmente de São Paulo, e que a um certo momento transbordam. A um certo momento transbordam, a um certo momento enchem o balde, a um certo momento trazem a última gota do recipiente. E aí cai alguma coisa, aí nasce alguma coisa. Eu diria que é isso, não é? O livro é isso. O livro é muito aquilo que é a vida atual, a vida contemporânea, a vida pós-moderna. Ou seja, tem sentido? Alguma coisa tem sentido? Alguma coisa tem sentido, não é? A política tem sentido? A economia tem sentido? A economia que em vez de produzir comida, produz não sei o que, tem sentido, não é? As coisas têm sentido, não é? A gente está o tempo todo perguntando se tem sentido. O livro seria um ponto de interrogação sobre a metrópole de São Paulo. Existem artigos de outras metrópoles, de Roma, de Nova York, se não me engano de Manila, se não me engano de Sydney, de Los Angeles, mas na verdade é São Paulo, é mais São Paulo que outra coisa, né? Ora, São Paulo não tem sentido. São Paulo é uma gaiola, não é? São Paulo é uma gaiola de ferro, de concreto, de asfalto, de vidro, onde algumas formigas se mexem pelo meio, não é? Mas essas formigas caminham por quê? Vão para onde? Vão fazer o quê? Vão no shopping center por quê? Vão trabalhar para quê? Vão para a família? Por quê? Vão, O livro é esse monte de porquês. O livro é esse monte de porquês que a gente não sabe por que existe. Quer dizer, por que existe uma cidade como São Paulo? Porque o ser humano é absurdo. Por que existe uma gaiola chamada São Paulo? Porque os pássaros se acostumaram a ficar presos. Em vez de estar soltos na floresta, se acostumaram que é mais cômodo ficar preso. Porque a liberdade se deu conta que é mais cômodo ficar na gaiola. Não é? Quer dizer, o organismo chamado cidade, metrópole de São Paulo, é um baita, não é, do absurdo. É um baita do absurdo que levanta um monte de porquês. E os porquês estão no livro. Os porquês estão no rosto do motorista, estão no rosto da empregada doméstica, estão no rosto de quem está no ponto do ônibus,
estão no rosto do rapaz que está no farol, limpando o livro do carro, estão no rosto do jovem que está com os fones do ouvido, sentado no banco do ônibus e ninguém que na frente dele tem um idoso, não é? Os porquês estão aí. Os porquês estão no jeito de caminhar, no jeito de ser, no jeito de se interrogar. Os porquês estão no olhar de quem olha essa coisa e não sabe porquê. Os porquês estão em quem voltou para o Nordeste e levou São Paulo junto com ele. Os porquês estão, não é? Ou seja, o livro é um pouco uma experiência que eu tive esses dias. Nós temos em nossa paróquia, eu sou da Baixada do Glicério. Se imagina uma paróquia no Baixada do Glicério, o que é, não é? É uma paróquia dentro do caldo, né? É uma paróquia dentro de mendigos, de migrantes, de haitianos, de tudo que a gente aqui, não é? Não tem cidadania, não é? Essa é uma paróquia na Baixada do Glicério. A paróquia na Baixada do Glicério tem 10 pessoas na missa e tem 500 de fora, dormindo, fazendo necessidade, vendendo não sei o quê. É mais ou menos a paróquia da Baixada do Glicério. Então o livro é um pouco isso. E eu tive uma experiência que ajuda a entender. Na missa da Baixada do Glicério, às 9 horas, vinha sempre um senhorzinho na missa. E o senhorzinho, a missa era às 9h30. E o senhorzinho chegava às 7h30. Né? Procurando a igreja, porque em casa eu não sabia o que fazer. Ia para a igreja porque a igreja estava aberta. E nem estava aberta, ele ia para a igreja. Então, às 7h30 a gente ia no portão ver se ele tinha chegado para abrir a porta, porque era um perigo ele ficar lá fora. Alguém podia pegar o senhorzinho. 7h30 ele estava lá. A gente abria a porta para ele entrar, ele esperava 2 horas para a missa. Né? Quando começava a missa, ele ia o tempo todo no banheiro. Ele não participava da missa. O senhorzinho. Né? Depois ele parou de vir. Aí nós perguntamos, cadê o senhorzinho? Não sei. Será que está doente? Será que morreu? Será que está vivo ainda? Ninguém sabia. Aí, domingo retrasado, eu vi na igreja a esposa do senhorzinho. E fui perguntar para ela, cadê o seu marido, o senhorzinho, o senhor Antônio, parece que estava aqui. Não, padre, ele não pode mais vir. Ele tem uma escada lá em casa, não pode ser escada, não pode subir escada. Ele está de cama, está quase tudo de casa, não pode mais vir não. Aí eu fui lá, olha, hoje à tarde eu vou lá. Hoje à tarde eu vou lá visitar o senhorzinho. Tá bom, a gente vai esperar o senhor lá. O senhor vem? Vou. 3 horas eu estou lá, na sua casa. Aí 3 horas eu estava lá, e foi lá. O senhorzinho estava, vocês podem imaginar como estava o senhorzinho. Não me conheceu, até hoje eu não sabe quem é que foi lá naquele dia, né? Não deve saber que esteve lá. Ele tinha relâmpagos que ele dizia, o senhor, depois, era um relâmpago. Durava 2 segundos. Depois ele sumia. Então quem é o senhorzinho? O senhorzinho é um cearense que veio para São Paulo, mas trouxe o Ceará junto com ele. Hoje é um paulista que quer voltar para São Paulo, que quer voltar para o Ceará, mas São Paulo não deixa. Esse é o senhorzinho. Ora, São Paulo é isso. São Paulo é um organismo que recebeu um monte de gente que veio de Minas, Nordeste e de outros lugares, mas que vieram com o seu estado na cabeça. Hoje estão em São Paulo e querem voltar para o lugar de origem, mas São Paulo não deixa. Por quê? Porque São Paulo é o tipo de cidade que todo mundo odeia. Hoje todo mundo está xingando São Paulo, porque tem greve de metrô, todo mundo está xingando, mas todo mundo adora. Não é? Todo mundo adora essa bagunça, esse lugar em fora. Por quê? Porque é o melhor lugar para você se esconder. São Paulo é o deserto moderno. São Paulo, no tempo dos padres patrística, o povo ia para o deserto para encontrar Jesus, para encontrar Deus, para encontrar a solidão.
Hoje São Paulo é isso. São Paulo é um deserto moderno. Né? Se você quiser se esconder, vem para São Paulo. Então São Paulo é um lugar onde o cara pode fugir da família, pode fugir do assalto, onde o Marcola pode viver, onde alguém pode... Não é? São Paulo hoje é isso. Então é um lugar que abriga todos os informes, distorcidos, desconectados, disformes. São Paulo é um monstro que ao mesmo tempo engole, cativa e rechaça. Eu repito, São Paulo engole, cativa e rechaça. Mas também atrai. Também atrai. São Paulo atrai e rechaça ao mesmo tempo. Ora, o que o livro traz? O livro traz o rosto dos mutilados. Eu diria que o livro é um retrato dos mutilados da metrópole. Não é? Se vocês verem um vídeo de São Paulo no Google, vocês vão ver o Museu do Ipiranga, vocês vão ver o Ibirapuera, vocês vão ver o Edifício Itália, que mais que vocês vão ver? A ponte do Roberto Marinho aí no Rio Pinheiros, vocês vão ver o Anhembi, alguns lugares. São Paulo ainda existe alguns lugares históricos, ainda existem alguns lugares que você pode visitar, mas vocês não vão ver a água que está debaixo daquela ponte, não é? Vocês não vão ver os rostos que estão debaixo do edifício do edifício Itália. Isso vocês não vão ver. Vocês não vão ver os rostos que estão na Baixada do Glicério. Vocês não vão ver os rostos que se escondem em São Paulo. Quer dizer, a grande maioria da população de São Paulo não mora, se esconde, não é? Se esconde nos porões. Eu visitei muitos desses porões. Eu trabalhei 5 anos nos cortiços em São Paulo. Eu visitei muitos desses porões. Naquele tempo eram os nordestinos que habitavam aí. Hoje são os haitianos que habitam esses cortiços, não é? Eu visitei muito isso. Então aí você vê muito rosto mutilado. Então o livro traz um pouco o retrato de uma São Paulo mutilada, de uma metrópole mutilada. Uma metrópole que nós podemos encher aqui de verbos. Atrai, mutila, engole, espreme, rechaça e ao mesmo tempo acostuma as pessoas, não é? Porque de alguma forma São Paulo sempre há alguma coisa que te dá o que fazer. São Paulo sempre existe alguma coisa que é possível fazer. Você vai vender isqueiro no viaduto Chá. Durante o dia, alguns isqueiros você vai vender. Não é? Você vai vender, não sei o que lá, não sei onde. Alguma coisa você vai vender. São Paulo é uma cidade multifacetada, não é? Que tem diversos, não é? Multicentralizada, multicultural, multiétnica. Então sempre tem alguém que vai chegar e vai comprar o que você está vendendo. São Paulo possibilita isso. A metrópole é uma cidade que possibilita isso. E eu tentei levantar um pouco isso. Levantar alguns rostos que não existem. Não é? Que não existem para as pessoas que trabalham em São Paulo, que não existem para as pessoas que moram em São Paulo, que moram nos apartamentos, por exemplo, não é? Quem mora nos apartamentos, por exemplo, desconhece quem mora na rua e quem mora na favela. Não é tanto desconhece, não quer conhecer, não quer saber, não quer ver, não quer ver de jeito nenhum. É o povo que, por exemplo, não vai na igreja, porque não tem um par de havaianas novo para ir na igreja. Vem na igreja precisa no mínimo um par de havaianas novo, não é? Precisa no mínimo uma roupa que, não é? Hoje já pode ir com roupa rasgada, porque está na moda, não é? Hoje já pode ir, então, não é? Hoje até pode ir, não é? Mas precisa no mínimo isso para entrar na igreja. Por quê? Porque para entrar na igreja precisa um pouco de dignidade. Todo mundo vai te olhar.
Se você não está com o mínimo de dignidade, todo mundo vai te olhar. Você vai virar uma vitrine às avessas. Né? Então, ainda sobrou um pouco de dignidade para São Paulo. As pessoas ainda têm um pouco de dignidade. E eu diria que esse livro é o rosto desses envergonhados que caminham pelas ruas de São Paulo. Pessoas que vêm buscar, que estão lá na porta buscando a marmita ou a cesta básica. Pessoas que vêm buscar a marmita não te olham nos olhos, olham para o chão, porque tem dignidade. Porque tem 2 braços para trabalhar e não pode levar o pão para a casa dos filhos, não é? Ora, o pão da caridade é o pão regado pelas lágrimas da vergonha, não é? O pão que dignifica é o pão que vem do trabalho, não é? O pão buscado com a mão estendida é um pão que te volta os olhos no chão. Eu tenho muita cesta básica lá, marmita, e não conseguia ver o olhar da pessoa. Só olha para o chão. Porque é difícil olhar nos olhos de alguém e dizer, olha, eu quero uma cesta básica. Eu estou precisando de 1 quilo de feijão. Eu não tenho filhos, sou padre, não é? Mas se eu tivesse filhos em casa com fome, eu não me responsabilizaria por minhas ações. Não posso me responsabilizar por minhas ações. Um pai que tem filhos em casa passando fome, uma mãe que tem filhos em casa passando fome, não pode se responsabilizar por suas ações. Ou não é? É muito difícil você imaginar uma coisa dessa. Então, é um pouco isso, ele traz um pouco isso. Todo organismo vivo incorpora e rejeita. Isso é próprio do organismo vivo. Eu poderia dizer 2 palavras mais populares, não vou dizer aqui, não é? Todo organismo vivo incorpora e rejeita. Come e rejeita aquele que o organismo não absorve. São Paulo é um organismo vivo, que ao longo de décadas incorporou muita gente, sugou o suprassumo dessa gente e hoje recusa, rejeita essa gente. Essa gente está pelas esquinas. Essa gente está aí. São Paulo ainda incorpora e rejeita. Esse baita organismo vivo de ferro, concreto, vidro e asfalto continua incorporando e rejeitando. Haitianos, venezuelanos, ucranianos, angolanos agora, tem muitos lá em casa.